Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Revisão da Banca Avança ASP, concursos em andamento. Prefeitura Municipal de Taubaté, provas dia 17 de novembro de 2024. Prefeitura Municipal de Barretos, provas em 2 dias, dias 24 de novembro e 1º de dezembro de 2024. Prefeitura Municipal de Amparo, provas dia 15 de dezembro de 2024. Câmara Municipal de Osasco, provas dia 17 de novembro de 2024. Prefeitura Municipal de Araçariguama, provas dia 8 de dezembro de 2024. Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, provas dia 1º de dezembro de 2024. Clique na descrição desta videoaula, links para download de provas recentes da Banca Avança SP, editais de concursos e playlist com videoaula de matemática e raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários das questões de matemática e de raciocínio lógico para uma revisão da Banca Avança SP. De forma aleatória. Então, questão número 11. Uma pessoa deseja juntar uma quantia de R$1 bilhão durante um período de 40 anos. Quantos reais por mês essa pessoa precisaria guardar para conseguir atingir sua meta? Indique o valor mais próximo. É uma questão que está sempre caindo em concursos da Banca Avança SP, para ver se o candidato sabe utilizar números grandes. Então, vejam, eu tenho R$1 bilhão que serão divididos durante 40 anos e ele quer saber o valor mais próximo mensal. 40 anos vezes 12 dá 480 meses. Portanto, o valor mensal vai ser 1 bilhão. Então, veja, 1 bilhão é o 1 acompanhado de 12 zeros. Aqui é a casa das unidades simples, milhar, milhão, bilhão, dividido por 480. Aqui nós podemos cortar alguns zeros, né? Se eu cortar, por exemplo, esse zero com esse zero, de qualquer forma eu tenho que fazer a divisão. Dividindo dá aproximadamente ou exatamente R$2.083.000, que é a alternativa mais próxima, letra B. Questão número 12. Um motorista fará um trajeto saindo da cidade A e passando pelas cidades B, C e D, na ordem. Então, A, B, C, D. Sabe-se que a distância percorrida entre as cidades A e B é 10 km. Então, a primeira informação, a cidade de AB tem 10 km. A distância percorrida entre as cidades A e C é 22 km. E a distância percorrida entre as cidades B e D é 36. Nesta situação, qual a distância percorrida entre as cidades C e D? Então, vejam. Vou fazer aqui um trajeto. Eu tenho as cidades na ordem A, B, C, D. De A até B, ele caminhou a distância de 10 km, que é exatamente a primeira informação. De A até C, ele percorreu 22 km. Só que tem um detalhe, ele já percorreu 10. Então, de A até C, ele percorreu, de B até C, percorreu mais 12 km. De B até D, 36 km. Então, vejam, se ele percorreu de A até C 22, de A até B 10, então, de B até C, ele percorreu mais quantos quilômetros? 12 quilômetros. De B até D, percorreu 36, mas já percorreu 12. Então, de C até D, que é a pergunta, exatamente 36 menos 12,
24 quilômetros. Letra E. Questão número 14. Uma foto 3x4 ocupa a área de um retângulo de 3 centímetros de largura e 4 de altura. Foto 3x4, que eram as fotos de documentos antigos. Considere que uma folha de papel no formato carta tem dimensões 216 por 249 milímetros. Eu tenho que transformar isso aqui em centímetro. Então, divide por 10, dá 21,6 centímetros. Então, essa medida aqui, já vou colocar aqui, corresponde a 21,6 centímetros, uma vez que a foto está em centímetro. 249 milímetros dividido por 10 é 24,9 centímetros. É uma folha de papel sulfite comum. Quantas fotos 3x4 cabem impressa nessa folha? No máximo, todas as fotos serão impressas na mesma direção em relação à folha, ou seja, no formato de sulfite em pé. Então, vejam, a foto tem em centímetros quadrados 12 centímetros quadrados, uma vez que é um retângulo 3x4, 12 centímetros. O papel carta, um papel de sulfite, é 21,6 centímetros vezes 24,9, que dá 537,84 centímetros quadrados. Para saber quantas fotos nós temos numa folha de sulfite nesse formato aqui, eu vou fazer o quê? Divisão do total do papel sulfite, 537,84 centímetros quadrados, dividido por 12, que dá 44,82 fotos. Como tem que ser no máximo, se eu colocar 45, fica um pedacinho fora. Portanto, no máximo, 44 fotos, letra D. Questão 15. Observe, essa questão aqui é uma questão sempre recorrente na banca Avança. Portanto, vocês que irão prestar concursos amanhã, muita atenção em sequências lógicas numéricas e sequências lógicas de figuras. 7,5, 5,5, 3,5, 1,5, menos 1,5 e assim sucessivamente. Ele quer saber esse próximo elemento. Eu vou escrever aqui da forma de fração, para visualizar melhor. 7 sobre 2, 5 sobre 2, 3 sobre 2, 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Não vou nem fazer a divisão, que aqui é 3,5, aqui é 2,5, aqui é 1,5. Então, se vocês observarem, o próximo elemento aqui, ó, aqui o denominador continua sempre o mesmo. Esse 7, para transformar em 5, tirou 2. 7 menos 2, 5. 5 menos 2, 3. 3 menos 2, 1. 1 menos 2, menos 1. Portanto, o próximo elemento aqui vai ser o quê? Menos 2, menos 1. Então, vai dar exatamente menos 3,5. Menos 1, desculpa, menos 1, menos 2, dá menos 3 meios, que é exatamente a alternativa letra B. Questão número 16. A tabela mostra o número de chutes a gols e o número de gols marcados para 3 jogadores de futebol durante um campeonato. O jogador A deu 190 chutes, marcou 38 gols. B deu 192 chutes a gol, marcou 40. E o C, 95 chutes, acertou 20. Os estatísticos dos jogos calculam a efetividade de um jogador como sendo a razão entre o número de gols marcados e o número de chutes a gol. Então, número de gols, 38 dividido por 190. Pode-se dizer que os jogadores com maiores efetividade nesse campeonato foram do maior para o menor. Então, vejam. Jogador A,
marcou 38 de um total de 190. Dividindo isso aqui, logicamente, eu fiz o cálculo numa calculadora, dá 0,2. Então, esse é o índice de efetividade. O jogador B, 40 gols de um total de 192, dá 0,208. C, marcou 20 gols de um total de 95, 0,210. Portanto, o jogador que tem o índice maior é o C. Então, se vocês observarem, se é o C, já anulamos essa aqui, que aqui está o A, aqui e aqui. Fica somente, então, o segundo é o B. Então, fica C, B, A. Letra C. Questão número 11. Observe a sequência lógica figural. Essa questão é recorrente. Ele mistura, vamos dizer, coloca sequência numérica e sequência de figuras. Muito importante. Eu tenho aqui a primeira figura, observe. Deixa eu mudar a caneta. Tenho uma bolinha pintada, duas bolinhas pintadas, três bolinhas pintadas. Então, aqui vai ser 4, 5, 6. Ou seja, é a posição da figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chega na sétima figura, tem 7 bolinhas. Só que a oitava figura tem 6. Então, vai diminuindo. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Então, vejam. Fica assim, ó. Esta primeira linha, que eu vou chamar de linha ímpar, a sequência de bolinhas fica assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sequência da outra linha, que é a linha 2, então, deixa eu mudar aqui. Esta aqui é a primeira linha que eu escrevi, que é a linha ímpar. Esta outra linha aqui é a linha 2, portanto, a linha par. Por quê? Essa vai ser a formatação dessa figura. Aqui, quando a figura é sétima, ó, sexta figura, a sétima tem 7 bolinhas. Pode contar aqui, 2, 4, 6, 7. A oitava figurinha aqui diminui, fica 6. Então, a sequência aqui fica assim. Sétima figura, 7 bolinhas. 8 figuras, figura 8, 6 bolinhas. Então, fica 6, 5, 4, 3, 2, 1. A próxima linha, que é ímpar, repete isso aqui. Então, aqui vai ser 1. Então, a linha 13 vai ter 1. A linha 14, 2 e assim sucessivamente. Então, vejam. O padrão aqui é de 6 em 6 figuras. Quando a linha é ímpar, eu tenho a sequência crescente. Quando a linha é decrescente, eu tenho... Quando a linha é ímpar, é par, é decrescente. Então, vejam. E continua isso aqui de uma maneira infinita. Ele quer saber, na figura 2024, quantas bolinhas vai ter. Então, vejam. Aquele exercício padrão. Divide 2024 por 6. Então, observe. Deixa eu só organizar aqui a ideia. Quando a linha é ímpar, os números são esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando as linhas são pares, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Então, se eu dividir 2024 por 6, eu tenho 337 linhas. 337 vezes 6 figuras de cada linha, dá 2022. Então, sobra resto 2. Então, vejam. Esta linha 337 é ímpar. Portanto, vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse elemento aqui é a figura 2021. Esta aqui é a figura 2022. Observe, essa aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Quando é divisível, ele é 6. As próximas figuras é a 2023, 2024, que está na linha par. Concordam? Linha 337, linha 338, par. Quando a linha é par, é decrescente. Então, vai ser o quê? O primeiro elemento é 7, o próximo vai ser 6, esse elemento aqui
é a figura 2022, esse aqui vai ser 2023, esse aqui 2024. Portanto, a resposta aqui, na figura 2024, vai ter o número 6 ou 6 bolinhas. Letra E. Questão bem interessante, muito recorrente em concursos da banca Avança SP. Muita atenção, mesclando sequência numérica e sequência figural. Questão 12. Uma sequência de quadrados é feita de tal forma que o primeiro elemento tem lado 1, ou seja, sequência de quadrados. Ele fala em área, a área é 1. Os demais elementos aumentam 5/7 em relação ao anterior. Indique a razão entre o 21º termo, o 11º, calculando a área. Então, veja, só para ilustrar, esse primeiro quadradinho aqui tem uma área de o quê? 1 centímetros quadrados. Quando soma 5/7, eu tenho o segundo quadrado e calcula a área. Então, vejam, o primeiro termo, eu vou chamar de A1, é 1. O segundo termo, que é o A2, é o primeiro mais 5/7. Tira o mínimo aqui, que é 7. Então, fica 7 mais 5, dividido por 7, 12/7. A área desse quadrado, que tem 12/7 de lado, é 12/7 ao quadrado. E vai continuando. Ele quer saber a razão entre essa sequência aqui, dá para notar que é uma sequência aritmética. Por quê? Eu estou somando sempre o anterior mais 5/7. Então, é uma PA de razão 5/7, que é o R, e o primeiro termo igual a 1. Portanto, para achar o 11º termo e o 21º, eu vou utilizar o termo geral de uma progressão aritmética. Um termo geral é o primeiro mais n menos 1 que multiplica R. Então, vou calcular primeiro o 11º. N é 11. Então, vai ficar 1 mais 11 menos 1 vezes 5/7. 11 menos 1 dá 10. Vezes 5, 50/7. Tira o mínimo, então fica assim. 7 mais 50, 57/7. E ele quer saber a área desse 11º elemento. Então, a área é um quadrado, eleva ao quadrado. Eleva o lado ao quadrado. Então, quadrado 1, vou chamar de 1. 57 sobre 7 elevado ao quadrado. O 20º, então esse é o 11º elemento, esse é a área do quadrado cujo lado mede 57/7. O 21º termo vai ser 1 mais 21, que é o N, que dá 20, vezes 5, 100. Tira o mínimo, então vai ficar 7 mais 100 dividido por 7. Então, vai dar 107/7. Portanto, a área essa área aqui é a área 1. Essa aqui é a área 2. De lado, 107/7 eleva ao quadrado. Ele quer saber a razão entre essa área do quadrado 2 sobre o quadrado 1. 107/7 elevado ao quadrado, dividido por 57/7 ao quadrado. Então, vai ficar assim. 107 elevado ao quadrado, dividido por 7 ao quadrado, tudo isso aqui sobre 57 ao quadrado, 7 ao quadrado. Esse 7 ao quadrado posso cortar. Então, sobrou o quê? 107 dividido 107 elevado ao quadrado, dividido por 57 ao quadrado, cuja alternativa correta é exatamente a letra A. Questão número 14. Uma loja online oferece dois tipos de cupons proporcionais, chamados desconto A, B. O cupom A dá desconto de 20% e junto com o cupom B, desconto de R$20 fixo.
Os descontos podem ser sucessivamente aplicados, ou seja, desconta A, desconta B, ou desconta B, desconta A. O primeiro cupom é aplicado sobre o valor original do produto e os próximos são aplicados sobre o valor resultante das aplicações anteriores. São duas aplicações. Uma utiliza o cupom A, outra a B, sequencialmente. Suponha que um cliente tem um cupom A e um cupom B. Ele está indeciso sobre qual aplicar primeiro. Indique a alternativa correta. Então, ele pode utilizar ou A, depois B, ou B, depois A. Então, são duas opções. Então, vejam. Vamos dar um valor fictício de R$100. Poderia ser qualquer outro valor. Isso aqui vale para qualquer valor, desde que utilizem o cupom A e B com esse tipo de desconto. Então, primeira opção, eu vou colocar assim. Cupom A, primeiramente, dá um desconto de 20%. Não precisa fazer cálculo. Se o desconto é de 20%, o produto custa R$80. O cupom B, sequencialmente, dá um desconto fixo de 60%. Então, desconto fixo, então vai ficar desconto sequencialmente. 80 menos 20, então o produto final fica sendo R$60, aqui está em vermelho. Agora, a opção 2 é exatamente, primeiro usa B, depois usa A. O cupom B dá um desconto de R$20, portanto, 100 menos R$20, o custo do produto é 80. Em seguida, ele aplica o cupom B, que dá 20%. Então, 20% de 80, vou fazer a continha, é 0,8 vezes 80, que dá R$64. Então, se vocês observarem o que aconteceu, a diferença, se aplicar o primeiro A e depois o B, ele pagará R$4 a menos. Ele paga 60 aqui, 64. Então, se vocês observarem as alternativas, logicamente, com muita atenção, vocês vão observar que a alternativa correta é exatamente a letra C. Se ele aplicar primeiro A e depois B, ele vai pagar R$4 a menos, independentemente de qualquer valor. Esse pedacinho aqui, pessoal, é da outra questão que eu deixei aqui. Vamos lá. Questão 15. Ana investiu seu capital de R$10.000 numa aplicação rendendo a juros simples com taxa de 12% ao ano. Então, esta é a primeira situação. Marcela também tinha o mesmo capital, R$10.000, mas somente investiu 3 meses depois de Ana. Porém, o rendimento da aplicação de Marcelo era 14% ao ano. Em quanto tempo, a partir da aplicação de Marcela, o lucro será igual. Então, vejam. Juros, capital, taxa vezes o tempo. Lucro de Ana é igual ao lucro de Marcela. Ana aplicou 3 meses e Marcela T menos 3. 3 meses antes. Aqui, Ana investiu 3 meses depois de Ana. Então, vejam. Aqui tanto faz colocar T como T mais 3. Vejam. Lucro de Ana, 10.000 vezes 12 centésimos vezes T. Não precisa dividir por 12, porque quando eu colocar dividir isso por 12, vai simplificar. Então, o tempo está em meses e a taxa está em meses. Eu não vou dividir por 12, uma vez que vai simplificar aqui. Coloca o 12 aqui, simplifica. Então, vai ficar assim. Corta o 10.000, corta o 100. Então, fica 12 vezes T igual a 14 vezes T menos 3. Distribuindo aqui, eu tenho 14T menos 42. Portanto, vai ficar 12 menos 14T igual a menos 42. Isso aqui vai dar menos 2T igual a menos 42. Multiplica por menos 1. O tempo de Ana vai ser 21 meses.
O de Marcela vai ser 18. 21 menos 3, letra C. Estas são as últimas questões de matemática para uma revisão final. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like, continue no canal, uma vez que a Banca Avança realizará outras provas, inclusive a prova de Valinhos será no outro domingo, dia 2 de junho. Portanto, cliquem na playlist Avança SP, link na descrição da videoaula. Um grande abraço, boa prova e até as próximas videoaulas. Questão número 16. No mês de março, uma empresa vendeu 2.500 unidades de ovos de chocolate, onde cada unidade custou R$50. No mês de abril, a empresa aumentou em 25% o preço de cada ovo de chocolate e vendeu 15% de unidades a mais que no mês anterior. Com relação a este item, qual foi o incremento, ou seja, o aumento no faturamento mensal em relação ao mês anterior? Então, vamos para os cálculos. Vendas de março, 2.500 ovos de chocolate a um preço de R$50, que dá exatamente R$125 mil. Deixa eu verificar se está correto. 2.500 vezes 50, R$125 mil. Em abril, houve um aumento de 25% no preço que era de R$50. Portanto, multiplicando R$50 por 1,25, que é o 100% mais 25, vai dar exatamente o preço do mês seguinte, R$ 62,50. Por sua vez, a empresa vendeu 15% a mais do mês de março, que vendeu 2.500. Então, multiplicando 1,15 vezes 2.500, nós encontraremos que ele vendeu 2.875 ovos de chocolate, que dá total de vendas 2.875 vezes R$ 62,50, que dá R$ 179.687,50. Então, ele vendeu no mês de março R$ 125 mil, no mês de abril R$ 179.687,50. Portanto, houve um aumento de R$ 179.687,50 menos R$ 125 mil. Aumento em reais de R$ 54.687,50. A questão, ele quer saber em porcentagem. Não tem necessidade de fazer regra de 3 simples. Vocês vão fazer a razão entre o aumento que aconteceu dividido pelo preço, pela venda de março. R$ 54.687,50 dividido por 125 mil, que dá 0,4375. Multiplicando por 100 para verificar a porcentagem, eu tenho exatamente 43,75%, alternativa letra D. Questão 17. Observe a sequência abaixo feita com quadrados enumerados. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É uma sequência dos números naturais, a partir do 1. Cada quadradinho forma uma coluna. A primeira coluna apresenta o quadrado 1. A segunda apresenta o quadrado 2 e 3. A terceira, 4, 5 e assim sucessivamente. A 27ª coluna terá também 2 quadrados. Sempre tem
A posição ímpar tem, aliás, a primeira, 1, 2 quadradinhos, aumenta 1 e assim sucessivamente. Então vejam, como a sequência é pequena, é o 27º, eu escrevi todas. Vejam, aqui já nós temos 9 colunas. Ele quer saber a 27ª. Então está faltando 18 colunas. As 18 colunas, vejam, a próxima coluna, a 10ª, vai ser 13. E aumenta sempre um número nas colunas individuais. Então tenho assim, ó. Vejam, 13, 14, 15, 16. Por quê? Eu tenho 3 números, aqui vai ter 4 números. 17 e 18 formam uma coluna com 2 quadradinhos. Em seguida eu tenho 19, 20, 21, 22, 23. Quantas colunas simples? 6. 24, 25. E aqui vai ter 2, 4. Aliás, aqui eu tenho 5, desculpa. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 5 colunas simples. Aqui eu tenho 6 colunas simples. Se vocês observarem, eu tenho 13, 14, 15, 16, 17 e assim sucessivamente. Contando essas colunas aqui, eu tenho 18 colunas, com 9 colunas, 27. Então, a última coluna, como o próprio nome diz, tem 2 números, 2 quadradinhos, que é 32 e 36. A soma disso aqui dá exatamente 65, letra A. Questão 18. Uma empresa de telemarketing tem uma equipe com 6 atendentes. A equipe liga para 150 clientes a cada 2 horas. Todos os atendentes compartilham da mesma velocidade de atendimento, acrescentando-se mais 2 atendentes na mesma velocidade dos atendentes atuais. Quantas horas levarão para a equipe ligar para 200? Essa questão é recorrente em concursos públicos. Sempre eles, na linha seguinte, acrescentam ou tiram equipamentos, pessoas e assim por diante. Então, vejam, é uma regra de 3 composta, sem setinhas. Pessoal, acreditem, sempre dá certo. Eu tenho visto alguns depoimentos que não dá certo. Não tem problema nenhum, desde que vocês coloquem sempre causas e efeito. O efeito tem que ficar sempre na última coluna. Então, vejam, quantidade de atendentes, pessoas, número de caminhões, número de horas, número de dias, sempre serão causas. Então, aqui eu tenho 6 atendentes, causa. 2 horas, causa. Total de atendimentos, efeito. Então, tenho atendentes, horas, clientes. Basta colocar 6 atendentes, 2 horas, 150 clientes. Se acrescentar, esse que é o cuidado, não é 2, é acrescentar de 6, acrescentar 2. Então, fica 8, x horas, 200. Não precisa fazer as famosas setinhas. Basta lembrar que o produto das causas, que é essas 2 primeiras colunas, é diretamente proporcional ao efeito. Então, faz assim, ó. A variável está aqui, então fica 8 vezes x, multiplica cruzado, 150. Já coloca 6 vezes 2 vezes 200. Sempre procurem cortar zeros. Então, corta um zero do 150. Se quiserem simplificar, simplifica mais. Ou então faz o cálculo. Aqui no primeiro membro, eu tenho 8 vezes x vezes 15, dá 120. 6 vezes 2 vezes 20, 240. Portanto, x, que é a quantidade de horas, 240 dividido por 120, que dá exatamente 2 horas, letra B. Tranquilo. Questão que sempre aparece na banca
avança. Cuidado, não errem. Regra de 3 simples, regra de 3 composta, sempre aparecendo em concursos da banca Avança SP. Questão 20. 19. Um determinado carro percorreu 90 mil quilômetros desde que foi fabricado. Supondo que ele utilizou somente um tipo de combustível e que o consumo desse carro é tal que ele percorre 12 quilômetros com 1 litro, indique quantos metros cúbicos de combustível já foram consumidos por esse carro desde que foi fabricado. Então, vejam. Vamos verificar quantos litros de gasolina ele já consumiu desde a compra do carro. Ele percorreu 90 mil quilômetros a uma velocidade, a um consumo de 12 km por litro. Então, o consumo de gasolina basta dividir o espaço inteirinho que ele percorreu, 90 mil quilômetros, dividido por 12 km por litro. Então, vai ficar 90 mil dividido por 12, dá 7.500 litros. Daí vocês vão falar assim, mas não sei se fazer transformação. Esse está excluído, está excluído, está excluído. Ou é AD ou é E. Lembra? 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, 7.500 basta dividir por 1.000, que dá 7,5 metros cúbicos de gasolina. Letra D. Olha a carinha alegre aqui na questão 18. Questão 20. Numa sala de aula, 10 alunos fizeram uma prova cuja média da turma foi 7. João não sabe a nota dele, mas sabe que a média dos 9 alunos foi 7,5. Qual a nota de João? Questão também recorrente em concursos da banca Avança. Vejam, se 9 alunos, a média foi 7,5, excluindo João, o total das notas será o produto da média vezes a quantidade de alunos. Então, 67,5. A média, incluindo João, foi 7. Então, a soma de todos os 9, que é isso aqui, mais o João, agora dividido por 10, porque são 9 amigos mais o João, é igual a 7. Multiplica aqui, dá 70. Então, 67,5 mais a nota de João é 70. João teve 70 menos 67,5, que dá 2,5. 2,5, letra A. Questão 21. A figura mostra um quadrado A, B, C, D e um setor circular. Esse setor aqui, ó, que é exatamente 1/4 do círculo, que passa pelos pontos B e C, com centro em D. Indique a área da região sombreada, que é esta região aqui que está mais escura, sabendo que o lado do quadrado mede 8, considere π como sendo 3. Então, vejam, esta área assinalada aqui vai ser a área do quadrado menos 1/4 da área do círculo, que é exatamente esta região aqui embaixo, que é 1/4. Se eu completar aqui, eu tenho exatamente o círculo todo. A área sombreada vai ser 8 ao quadrado, que é a área do quadrado inteiro, menos 1/4, a área do círculo é πr². Π é 3. O raio é 8 ao quadrado. Então, vai dar 8 ao quadrado, 64. Aqui é 64. Simplifica aqui, dá 16. Então, essa área sombreada vai ser 64 menos 3 vezes 16, 18. Portanto, 16 centímetros quadrados, letra E. Olha aqui, a carinha alegre aqui. Questão
recorrente em concurso da Banca Avança. Vocês que irão prestar concursos da Prefeitura Municipal de Vinhedo amanhã, assistam esta videoaula e também a playlist. 22. Leila tem duas sobrinhas cuja diferença de idade entre elas 3 anos. Sabendo que a razão entre as suas idades é 6 para 5, ou seja, a idade da mais velha, que é de cima, dividido pela idade da mais nova. Qual a idade da sobrinha mais velha? Questão recorrente da Banca Avança. Resolvam da seguinte forma. A razão da mais velha sobre a mais nova é de 6 para 5. Não tem como errar. Como aqui a razão é 6 para 5, a mais velha corresponde ao número de cima e o mais nova 5. A diferença das idades da mais velha menos a mais nova é 3. Vejam, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esta razão aqui, multiplicar por 3. 6 vezes 3 dá 18, 5 vezes 3 dá 15. Você vai falar por quê? Porque essas razões aqui são equivalentes. Isso aqui são, vamos dizer, iguais. Então, o que eu posso dizer? Que a mais velha corresponde a 18 e a mais nova a 15. A diferença dá 3. Logicamente, esse número aqui é um número conveniente. Vocês têm que sempre olhar direitinho qual o número. Sempre dá certo. Portanto, a mais velha tem 18 anos, letra E. Questão 23. Num pacote de palito de fósforo, há 8 caixas, cada caixa com 26 palitos. Quantos pacotes inteiros poderiam ser formados com 1000 palitos? Questão simples. O total de palitos num pacote vai ser as 8 caixas multiplicado por 26 dá 208 palitos. Como nós temos 1000, se eu dividir 1000 por 208, vai dar 4,80. 4,8 pacotes. Como não pode ter, tem que ser pacotes inteiros, se eu colocar 5, fica sobrando espaço. Portanto, letra C. Não marquei aqui, desculpa. 4 pacotes inteiros. Carinha alegre aqui para mostrar que essa questão de razão, proporção, é uma questão recorrente em concursos da Banca Avança SP. Questão 24. Uma empresa de prestação de serviços em informática faz uma pesquisa de satisfação com todos os seus clientes após o serviço. A empresa faz 3 perguntas. 1. Se o problema do cliente foi resolvido, sim ou não? 2. Se o cliente está satisfeito com o atendimento, sim ou não? 3. Qual nota do cliente dá para o atendimento, de 0 a 10? O diagrama abaixo foi montado com base nas respostas, ou seja, eu tenho 3 círculos representando cada uma pergunta. O problema, então, a pergunta é, de acordo com essa legenda aqui, onde, vejam, o que diz, não teria nem necessidade de colocar aqui, problema resolvido é o círculo, satisfeito é o retângulo, deu nota 10, triângulo. Qual dessas informações eu posso afirmar como correta? Então, vejam. Círculo, problema resolvido. Vou colocar em vermelho, para visualizar melhor. Satisfeito com o atendimento, verde. E deu nota 10, preto. Então, se vocês observarem a primeira, todas as pessoas que deram nota 10, que é o triângulo, tiveram problema resolvido. Não, falso, né? Porque se você observar, tem uma parte do triângulo que não está dentro do círculo. Então, é falso. Todas as pessoas que estão satisfeitas com o atendimento tiveram seu problema resolvido.
onde que está todas as pessoas que tiveram atendimento? É o quadradinho verde, que está dentro do problema resolvido. Portanto, a alternativa correta é exatamente a letra B. Todos que são os que estão no quadradinho verde estão dentro do quadradinho vermelho, do círculo vermelho, problema resolvido. Letra B. 25. Um chefe de cozinha decide abrir um restaurante que vende hambúrgueres. Em cada hambúrguer, ele utiliza 180 gramas de carne. Ou seja, o hambúrguer é composto de 180 gramas de carne. Só que, nesse composto, tem carne gordurosa e carne magra, na razão de 1:5. Ou seja, tem mais carne magra. Na ordem, sabe-se que o preço da carne gordurosa é R$15 por quilo e o preço da carne magra 55, bem mais caro. Nessa situação, quanto custa a porção de carne que ele utiliza em cada hambúrguer? Então, vejam. Questão interessante de razão também. A proporção de carne gordurosa e carne magra é de 1:5. Uma porção de gordurosa para 5 magra. Somando carne gordurosa mais carne magra dá 180. A mesma questão anterior que eu falei para vocês. Não vou resolver esse sistema aqui, mas vou resolver de forma prática. Como eu tenho 180 aqui, se eu multiplicar isso aqui por um número e somar, tem que dar 180. Então, vou multiplicar por 30. 1 vezes 30, 30. 5 vezes 30, 150. Portanto, como essas três razões são equivalentes, eu posso concluir que de carne gordurosa, uma porção de hambúrguer tem 30 gramas e carne magra 150. Então, essa proporção é exatamente equivalente a 1/5. Basta simplificar por 30. Ele quer saber o preço, sabendo que tem 30 gramas de carne gordurosa, 150 de carne magra. Carne gordurosa custa R$15 o quilo. Então, 1 grama, eu vou dividir por 1.000. R$15 dividido por 1 quilo, que é 1.000 gramas, dá 0,015. Carne magra, que custa R$55, dividido por 1.000, dá 0,055. Então, dividindo R$55 dividido por 1.000, dá 0,055. Agora vamos verificar quanto que custa essas porções. 30 gramas de carne gordurosa a 0,015 dá 45 centavos numa porção de hambúrguer. 150 gramas. Vejam, 150 gramas é exatamente a 7ª parte de 55, que dá mais ou menos R$8. Então, se eu multiplicar aqui, 150 gramas vezes 0,055 dá 8,25. Então, o que custa? Quanto custa um hambúrguer com essa porção de 30 gramas de carne gordurosa? 150 dá R$8,70. Não tem essa alternativa. Eu procurei na internet se tem alguma retificação no gabarito oficial. Não tem, por enquanto, uma vez que a prova foi realizada neste ano de 2024. Portanto, questão sem alternativa correta, não sabemos se a banca anulou, uma vez que não aparece essa alternativa aqui. Poderia ser digitação errada, né? Por exemplo, esse aqui. Não tem, então fica suspenso. Então, estas são as 10 questões da banca Avança SP do concurso realizado para a Câmara Municipal de Rio Grande da Serra neste ano de 2024. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like, continue no canal, clique na playlist Avança, link na descrição da videoaula. Colabore com o canal, compartilhando as nossas videoaulas. E se vocês quiserem colaborar monetariamente, nós temos duas formas. Clicando no Valeu Demais e também
na chave Pix que está na descrição desta videoaula. Uma boa prova para vocês que irão realizar provas neste domingo de 2024, dia 19. Teremos vários concursos de várias bancas, portanto, boa prova. Um grande abraço e até as próximas. Questão número 11. Uma empresa decidiu repartir um bônus anual entre seus funcionários, com base no tempo de serviço. Os funcionários A, B e C trabalham na empresa há 3, 5 e 7 anos, respectivamente. A quantia total do bônus é de 41.500 e será dividida proporcionalmente ao quadrado do tempo de serviço de cada funcionário. Então, no momento da resolução, cuidado, eu tenho que calcular o quadrado desses tempos aqui, respectivamente, para cada funcionário, ou seja, 9, 25 e 49. Qual a soma dos valores recebidos por A e B? Então, vamos lá. Se a razão é o quadrado do tempo, então podemos escrever as seguintes razões. A está para 9, quadrado de 3. B está para o quadrado de 5, que é 25. Assim como C está para o quadrado de 7, que é 49. Aplicando a propriedade fundamental, somando os numeradores, eu tenho igual a soma dos denominadores. Este valor aqui, na realidade, representa o valor que será dividido, 41.500. Somando isso aqui dá 83. Então, a razão 41.500 dividido por 83, que dá exatamente 15, que na realidade é a constante de proporcionalidade. Como nós temos aqui razões equivalentes, eu vou pegar cada uma dessas razões aqui, igualar com a constante de proporcionalidade. Somente A e B, uma vez que não interessa para a gente o valor de C. Então, A está para 9, igual a constante 500. Logo, 9 vezes 500, A receberá R$4.500. B está para 25, assim como 500 está para 1, que é a constante de proporcionalidade. Multiplicando aqui, 25 vezes 5, 25 vezes 500, 12.500. Portanto, B recebe 12.500. Como a pergunta é a soma dos valores recebidos por A e B, 4.500 mais 12.500 dá um total de R$17.000. Letra A. Questão 12. Um círculo de raio R está inscrito em um quadrado, ou seja, o círculo está dentro do quadrado. Se a área do círculo é 36π unidades quadradas, qual a área do quadrado? Então, nós temos aqui exatamente esta figura. O círculo inscrito significa dentro. Aqui nós temos o centro, o raio, o dobro é o diâmetro. Então, que é exatamente o valor do lado do quadrado. A área de um círculo, lembrando, πr². Como a área é dado, eu vou pegar a fórmula igualar com 36π. Simplifica π com π, r² igual a 36. Logo, r mais ou menos raiz quadrada de 36. Como r é medida de comprimento, eu só pego o valor positivo. Então, o raio mede 6 unidades, ou seja, essa medida aqui mede 6. Portanto, o lado do quadrado aqui vai ser exatamente 12. 2 vezes 6, 12 unidades. Para saber exatamente a área do quadrado, que é lado vezes lado, 12 vezes 12, 144 unidades quadradas. Letra B. 13.
Considere a sequência numérica abaixo: 6, 5, 10, 9, 18, 17 e 34. Qual o 10º elemento? Observe que nós temos uma sequência de números pares e ímpares, alternadas. Então, eu tenho isso aqui, ó. A sequência vermelha são os pares: 6, 10, 18, 34. A sequência preta, que é a segunda, quarto, ímpar. Então, observe, ele quer saber o 10º termo. Como eu tenho aqui 5 é o segundo, o 10º vai ser par. Então, vai ser preto. Esqueçam essa sequência vermelha. O que interessa para a gente é exatamente a sequência preta. Então, eu tenho 5 mais 4, 9. 9 mais 8, que é o dobro de 4, 17. O dobro de 8 é 16. Então, 17 mais 16, o 8º termo vai ser 33. Vou somar com o dobro de 16 para dar exatamente o termo que nós queremos saber. 65. Letra E. 14. Em uma cidade há 3 clubes esportivos: Clube A, Clube B e Clube C. Cada um com pelo menos 100 membros cada. Sabe-se que todo membro do Clube A também é membro do Clube C. Nenhum membro do Clube B é membro do Clube C. Todos os membros do Clube C têm uniforme. Alguns membros do Clube B têm uniforme. Então, vamos utilizar o diagrama lógico. Vejam, eu tenho aqui, pela primeira informação, todo membro de A é membro de B. Então, nós consideramos que o conjunto A está contido em B. Todo membro de A também é membro de B. Então, está contido. Nenhum membro do clube B é membro do clube C. Como A está dentro de B, esse conjunto C tem que estar fora. Nenhum elemento desse conjunto azul está contido em B. Todos os membros de C têm uniforme. Eu já fiz a análise, com essa informação aqui eu já posso resolver. Vejam, a primeira alternativa, com base nessas informações, nesse diagrama aqui, qual afirmação é verdadeira? Nenhum membro do clube A é membro do clube C. É verdadeiro, uma vez que o clube A e o clube C, a intersecção é vazia. Portanto, nenhum membro de A é membro do clube C. Letra A. 15. João fez um empréstimo de R$12.000 a uma taxa de juros simples de 7% ao mês. Quantos meses seriam necessários para que o total do juro do empréstimo comece a ser maior que o dobro do empréstimo? Então, vejam, esse 12.000 é o capital investido. A taxa 7%, eu quero saber o tempo para que o juro seja o dobro desse R$12.000, 14.000. Então, vejam, juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. O que nós temos? Os juros ser maior que o dobro do empréstimo, que no caso aqui é o R$12.000, que vai ser 24.000. Então, posso montar uma desigualdade. 12.000 vezes a taxa, vezes o tempo, tem que ser maior que 2 vezes 12, que é 24.000. Posso simplificar 0, 2 zeros, então ficou 120 vezes 7 vezes T. Isso aqui multiplicando dá 840T.
maior que 24.000. Poderíamos simplificar, ou então já passa dividindo 840. Dividindo 24.000 por 840, eu encontro que o T tem que ser maior que 28,57. Portanto, o primeiro número maior em mês, o mês considerado inteiro, é 29 meses, que representa a letra C. Questão 16. Esta questão é uma das questões mais difíceis dessa prova. Sabe-se que um dado paralelepípedo tem diagonal espacial. O que é diagonal espacial? É a união de dois vértices em planos opostos de um paralelepípedo, que é uma figura espacial, medindo 3 centímetros. Dois dos lados medem 1 e 2 centímetros. Qual o volume desse paralelepípedo em centímetros quadrados? Então, vejam. Eu tenho aqui um paralelepípedo, cujo volume é esse aqui, ó. Onde que está a diagonal espacial? É este vértice aqui no plano frontal e este vértice no plano de trás. Então, eu tenho aqui essa diagonal, que mede 3 centímetros. Eu tenho que saber o C para calcular o volume. Eu tenho a medida do A, do B, B vale 1, A vale 2, tanto faz colocar aqui como aqui. Se eu colocar aqui, fica mais fácil de visualizar. Por quê? Para saber o C, eu tenho que saber a diagonal da face, da base, no caso, né? Esse triângulo aqui, que tem esse verde aqui e aqui, é um triângulo retângulo. Esse aqui vou chamar de D. Eu tenho que saber o valor do D. Se esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, eu vou aplicar Pitágoras, onde D é a hipotenusa do triângulo. Então, vai ficar D quadrado igual 2 quadrado mais 1 quadrado. D quadrado vai ficar 4 mais 1. D quadrado, 5. Então, D raiz quadrada de 5. Então, essa medida aqui é raiz de 5. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse triângulo aqui, ó, que também é triângulo retângulo. Esse vértice, vou dar um nome nesse vértice aqui só para facilitar. Esse triângulo D, esse cateto que está em verde, raiz de 5. C é outro cateto que eu quero saber. E a hipotenusa desse triângulo é 3. Então, nesse triângulo aqui, observe que é um triângulo espacial. Vou aplicar Pitágoras novamente. Esse 3 é a hipotenusa. Então, vai ficar assim. 3 raiz de 5 ao quadrado. Aqui tem um errinho. Deixa eu verificar aqui. 3 ao quadrado vai ser igual raiz de 5 ao quadrado mais c quadrado igual 3 quadrado. Consertando aqui. D quadrado, um cateto, mais o outro cateto igual a 3 ao quadrado. Então, tenho exatamente o c quadrado vai ser 9 menos 5. Deixa eu verificar novamente aqui. C quadrado igual 9 menos 5. 9 menos 5 dá 4. C quadrado é 4. Portanto, C raiz quadrada de 4, C vale 2. Então, essa medida vale 2. Então, tenho essa medida aqui é o comprimento, a largura e a altura. Portanto, o volume aqui vai ser 2 vezes 1 vezes 2, 4
centímetros quadrados, que é exatamente a alternativa letra E. Voltando novamente aqui, deixa eu verificar uma coisa aqui. Raiz de 5 ao quadrado mais c quadrado é igual a 9. C quadrado vai ser 9 menos 5. 9 menos 5, 4. Correto. Então, letra E. 18. Uma empresa produz 100 unidades de um produto em 5 dias, utilizando 3 máquinas, operando 8 horas por dia. Quantas máquinas operando 6 horas por dia serão necessários para produzir 300 unidades do mesmo produto em 4 dias? Probleminha que nós já comentamos. Regra de 3 composta sem setinhas. Só separando o que é causa, o que é efeito. Se eu tenho dias, máquinas, horas por dia, quantidade de unidades de um produto, o que significa para nós aqui? Causa e efeito. Colocando a causa, o efeito sempre na última coluna. Efeito é o resultado. Quantidade de produtos, unidades. Portanto, dias, máquinas, horas por dia são as causas. Quantas unidades? 100. Quantos dias? 5. 3 máquinas, 8 horas por dia. Quantas máquinas? Então aqui vai ser a variável. 6 horas por dia durante 4 dias. Lembrando, produto das causas diretamente proporcional ao efeito. Basta fazer assim, 4 vezes x vezes 6 vezes 100. Antes vocês podem cortar esses 2 zeros aqui, ó. Então vai ficar 4 vezes x vezes 6 vezes 1 igual 5 vezes 3 vezes 8 vezes 3. Simplifica. Veja, 4 vezes 6 dá 24. 3 vezes 8, 24. Então ficou quem? X vezes 1, x. 5 vezes 3, 15. 15 o quê? Máquinas. Portanto, letra D. 18. Uma caixa contém apenas moeda de 50 centavos e 25 centavos. O número de moedas é 40, somando um total de 15 reais. Quantas moedas de 50 centavos? Questão também que nós comentamos. Como o exercício só pede moedas de 50 centavos, resolvam direto, fazendo assim, ó. X, moeda de 50. Y, moeda de 25 centavos. Somando X com Y dá quanto? 40 moedas. Multiplicando moedas de 50 mais moedas de 25 dá 15 reais. Como o exercício pede moeda de 50 centavos, eu vou eliminar essa variável Y. Fazendo o quê? Como eu tenho aqui mais 25y, eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 0,25. Fica assim. Menos 0,25x menos 0,25y igual a menos 10, mantemos a segunda. Somamos uma equação com a outra. Menos 0,25y com mais 0,25y dá 0. 0,50x menos 0,25x dá 0,25x. 15 menos 10, 5. Portanto, x, 5 dividido por 0,25, que dá exatamente 20 moedas. Letra A. Poderia fazer por tentativa também. 19. Um atleta participou de 3 competições de natação, cada uma com uma distância diferente. Ele obteve as seguintes pontuações em cada competição. Competição 1, cuja distância é 100 metros.
nota 0,6. Competição 2, 200 metros, 8 pontos. Competição 3, distância 400 metros, pontos 10. Qual a média ponderada? Eu tenho que saber o peso desse atleta nessas 3 competições, considerando que os pesos são as distâncias inversas em metros. Então, por exemplo, na primeira competição, o peso que eu devo multiplicar aqui é 1 centésimo, o inverso da distância. Aqui o peso vai ser 1/200. E na terceira competição, o inverso da distância, que é 1/400. Por quê? A média ponderada vai ser a nota multiplicada pelo inverso da distância. Portanto, fica assim. Nota é 0,6. Peso, 1 centésimos. Mais 0,8. Inverso, 1/200. Mais 10 pontos vezes 1/400 somado pelo inverso dos pontos das distâncias. 1 centésimo mais 1/200 mais 1/400. Isso aqui vai dar. Fazendo esse cálculo aqui, 6 dividido por 100, dá isso aqui. Dividindo 8 por 200, dá 0,04. E dividindo isso aqui, 10 por 400, dá 0,025. Tirando o mínimo aqui, que é 400, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 400 dividido por 100, 4. Vezes 1, 4. 400 dividido por 200, 2. Vezes 1, 2. 400 dividido por 400, 1 mais 1. Vezes 1 dá 1. Então ficou assim. Somando isto aqui, com cuidado, dá 0,125. Aqui embaixo, somando isso aqui, dá 7/400. Portanto, 0,25 vezes o inverso, 400 vezes sétimos. Multiplicando isso aqui, dá 50. Dividido por 7, aproximadamente 7,1 com uma casa decimal. Letra B. 20. Um engenheiro precisa sincronizar o funcionamento de 3 máquinas em uma linha de produção de uma fábrica. A primeira máquina opera a cada 12 minutos, a segunda a cada 15 minutos, a terceira a cada 18 minutos. Supondo que as máquinas começam sincronizadas, qual é o menor intervalo de tempo? Ou seja, em que momento elas vão se cruzar, vão se encontrar, sabendo que a primeira de 12 em 12, 15 em 15, 18 em 18. Vai chegar no momento, num certo tempo, que as 3 máquinas voltarão a operar simultaneamente. A ideia de encontro, o que significa isso? Mínimo múltiplo comum. Portanto, para obter o tempo em que as máquinas voltarão a operar simultaneamente, cálculo do mínimo múltiplo comum de 12, 15 e 18, utilizando o método da decomposição simultânea. Divide pelos primos. 2, 3, 5, 7. Dividimos primeiramente por 2, 6, 15, 9. Tem divisão por 2, 3, 15, 9. Acabou. Vamos dividir por 3. 1, 5, 3. Dividimos por 3. 1, 5, 1. Agora dividimos por 5. Portanto, o mínimo múltiplo comum, que vai representar o tempo onde as máquinas voltarão a operar ao mesmo tempo, vai ser o produto desses fatores primos. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5,
180 minutos. Portanto, letra D. Estas foram as 10 questões do cargo de contador, prova da Avança SP, cargo de nível superior, prova realizada ontem para a Câmara Municipal de Louveira. Todas as provas de nível superior tiveram as mesmas questões de matemática e de raciocínio lógico. Gostaram? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, dê um like nas videoaulas, continue no canal clicando na playlist Banca Avança SP. O link está na descrição da videoaula. E, se possível, colaborando com o meu canal, divulgue, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas, que são todas gratuitas. O que vocês podem fazer? Contribuir monetariamente é clicar no link Valeu Demais e, conforme diretrizes do canal do YouTube, fazer uma colaboração monetária espontaneamente. Ou então, veja na descrição a chave Pix. Um grande abraço e até as próximas videoaulas. Questão número 11. Um carro tem 4 rodas e uma moto tem 2 rodas. Sabe-se que um pátio há 100 veículos, somente carros e motos. Adalberto contou o número de rodas dos veículos desse pátio e encontrou o valor de 336. Quantos carros tem no pátio? Então, nós temos aqui carros e motos, num total de 100 veículos. E o total de rodas, 336. A pergunta é, quantos carros? Essa questão é uma questão recorrente em concursos públicos. Então, como o exercício está pedindo o número de carros, vamos montar o seguinte sistema. 4 rodas de carros mais 2 rodas de motos dá um total de 336. Somando carros mais motos, nós temos um total de 100. Como o exercício está pedindo a quantidade de carros, nós vamos eliminar a variável motos, multiplicando esta equação 2 por menos 2. Então, vai ficar menos 2 carros menos 2 motos igual a menos 200. Somar com a primeira equação. Então, observem o que vai acontecer. 2 motos menos 2 motos dá 0. Então, 4 carros menos 2 carros dá 2 carros, que é igual a 136. Portanto, o total de carros, 136 dividido por 2, que dá exatamente 68 carros, que é a alternativa letra A. Questão número 12. Observe o trecho. Aberta em 2021, a piscina mais funda do mundo tem 60 metros de comprimento, de profundidade e abriga até uma cidade subaquática. Com 14 milhões de litros de água, a temperatura média de 30 graus centígrados. A Deep Dive Dubai é certificada por Guinness World Records como a piscina mais profunda para o mergulho no mundo. Indique o valor do volume de água da piscina mencionada na unidade metros cúbicos. Então, vamos lá. Lembrando, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. É uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro. Como nós temos aqui 14 milhões de litros, então 14 milhões de litros dividido por 1 milhão de litros dá exatamente, corta os 3 zeros, então nós temos 14 mil metros cúbicos, letra C. Questão 13. Pedro tem 5 filhos, sendo 4 deles maiores de 10 anos. Para todo filho maior de 10 anos, ele dá mensalmente uma mesada no mesmo valor para todos. O 5º filho, que ainda não recebia a mesada, irá completar 10 anos em breve e deverá receber uma mesada também. Porém, Pedro não quer aumentar o seu custo geral com a mesada dos filhos. Ou seja,
ele distribuía para 4 filhos, agora vai distribuir para 5, o mesmo valor, que vai ser dividido entre os 5. Com isso, qual vai ser o decréscimo percentual sofrido no valor de cada filho? Logicamente, os demais 5 filhos receberão uma quantidade menor. A pergunta é, qual é a porcentagem do decréscimo? Então, vejam, vamos supor que cada um dos filhos receba R$100. Como nós temos 4 filhos maiores de 10 anos, ele vai gastar R$400 mensalmente. Quando o filho completou, o quinto filho completou 10 anos, ele vai dividir a mesma quantidade por 5. R$400 dividido por 5 dá R$80. Então, observe, antes ele distribuía R$100, agora distribui R$80. Portanto, sem cálculo nenhum, o decréscimo é de quanto? R$20, que corresponde exatamente a 20%. Letra B. Questão 14. Júlio escreveu um livro à mão, resultando em 210 páginas. Quando ele estava redigitando o livro no computador, ele percebeu que a cada 5 páginas à mão corresponde a 5 digitadas, ou seja, diminui. Nessas condições, quantas páginas digitadas terá o livro de Júlio? Portanto, se ele escreveu 210 à mão, e vai diminuir. Portanto, já eliminamos isso aqui. Aqui está dizendo que cada 5 escritas à mão, 3 digitadas. Então, posso escrever a razão entre páginas escritas à mão e digitadas é de 5 para 3. 210 páginas escritas à mão corresponde a X. Essa proporção, produto dos meios, igual ao produto dos extremos. 5x igual a 630. X, 630 dividido por 5. X igual a 126 páginas digitadas, alternativa letra B. Questão 15. Observe a seguinte sequência lógica matemática. A questão já foi resolvida no meu canal. Eu tenho uma figura com 4 As, uma segunda figura, uma terceira figura. A sequência continua indefinidamente. Quantos caracteres A serão utilizados para fazer o 11º elemento dessa sequência, o 11ª figura? Então, vejam. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 4 mais 5, 9. Esses 4 aqui, mais 9. Mais 5 dá 9. Aqui eu tenho 9 mais 7. Ou seja, esses 9 aqui, mais 7. Então, observe. Sempre está aumentando aqui. Vou reescrever aqui. 4 para 9 aumentou 5. 9 para 16 aumentou 7. Então, o nosso padrão é aumentando sempre os números ímpares. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Então, eu tenho aqui quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então, o 11º é exatamente esse número aqui, que é o 144. E eu poderia resolver também da seguinte forma. Observe os resultados. São potências dos números naturais. Vejam, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, 9 ao quadrado, 10 ao quadrado, 11 ao quadrado, 12 ao quadrado. Portanto, resposta letra A. Questão bem interessante da banca Avança SP. Gostaram? Façam as suas inscrições no meu canal. Continue no canal, ative o sininho para que vocês recebam
as notificações das demais videoaulas do canal. E se você gostou desta videoaula, dá um like. Continue no canal, cliquem na playlist Avança SP, cujo link encontra-se na descrição desta videoaula. E, se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. É muito importante vocês divulgarem o nosso trabalho estritamente gratuito. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais e colaborar com qualquer quantia conforme diretrizes do canal do YouTube. Ou então, vejam na descrição desta videoaula a chave Pix para aqueles interessados em contribuir monetariamente. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.